Canalização com Akbel, vulgo JHS, professor da instituição Eubiose Brasil. Esse, na verdade, foi um encontro, vamos dizer, impessoal, né? Não direto, foi uma canalização. Mas na extrafisicalidade já estive diante desse ilustre ser cósmico que se apresenta como um rei águia. É uma águia branca, gigantesca, né? Muito dócil, né? Não é indônita, né? Como a águia, né? Muito domesticável diante dos seus, né, discípulos, adeptos e até simpatizantes. Deixa a gente entrar com o veículo dentro do próprio bico, né? Não é agressivo, um ser de luz, mas configura o arquétipo da águia, fazendo contraste com o seu irmão Samael, que é a águia rebelde, né? Os dois são como se fossem gêmeos, coisas que não são faladas em escola, né? Por isso gnose e eubiose são ordens irmãs. Uma estuda os meios e eubiose quer estudar os fins. Mas a questão é que nem pode parar no meio nem nos fins, porque primeiro tem que passar pelo meio. E o fim, né, todos vão chegar. Então aqui tem uma representação mais próximo, né, da primeira experiência, que foi alguns meses atrás. Até eu já narrei nos grupos de WhatsApp. Só que hoje foi uma canalização. Eu comecei na extrafisicalidade, naquele sonho preto, né, que é onde estão os deuses, né, os deuses amorfos, que conforme vão descendo, por exemplo, eles vão aparecer no causal como consciência. O que é isso? Som ou cores. Desce mais um pouquinho em frequência mental concreta e já começa a tomar forma. No astral eles começam a tomar os arquétipos animais. Então o anjo entra assim lá, né? Possa que depois do desencarne de um mestre linear, que teve corpo físico como nós também somos mestres, só temos nos esquecido, ele depois do desencarne ele não veja necessidade, não é temor, nem falta de ousadia ou covardia do mestre ele não entrar no astral inferior, porque vai lembrar, vai puxar ele muito para a fisicalidade que ele já descartou. Porque o astral inferior ele está ligado ao etérico inferior e o físico inferior, né? Muitas vezes também esses mestres não param no mental inferior, que é onde está o pensamento negativo. Então depois dessa dissertação, eu vou começar pela canalização propriamente dita. Eu não dormi, eu confesso, não dormi preocupado, apesar que já me aconteceu de eu dormir querendo saber, após a prática dos chakras no grau Manu da eubiose. Tinha alguma prática muito similar, só que com troca das vogais, que eu não concordava muito na gnose. Por isso que hoje eu sou o departado dessa escola e também departado da eubiose, porque para você enxergar uma coisa claramente, né, principalmente se você for meio, né, como eu que tenho presbiopia, né, colocar muito perto dos olhos, você não distingue bem. Então se você se afastar, você tem como julgar, como dar uma crítica construtiva, não negativa nem positiva, aquela crítica que é o caminho do meio, né, de uma opinião. Então eu me afastando das duas, agora eu posso comparar. Então a gnose colocava a letra I, né, no frontal. Eu acho errado, não sei quanto a vocês, o que vocês consideram. E eu vou explicar por quê, porque o próprio ser que organizou, né, estipulou a ordem das vogais dos chakras, me passou. Eu parecia que eu ouvia a voz dele, a voz enquanto ele teve, né, em corpo físico, aquela voz dentro da minha cabeça, e permaneceu. Quando eu acordei, eu tive um eco da extrafisicalidade. Eu não sabia se eu estava ainda na extra ou na fisicalidade.
Então eu estava assim entre os dois. Então aquilo permaneceu e veio praticamente me perseguindo mentalmente, né? Meu cérebro parece que fazia sinapses, ó, não se esqueça. Então muita conclusão do meu ser em contato com ele. Então a gente, como se a gente tivesse feito dueto um com o outro, né? Foi uma conversa mental. Perdão. Então, vou esclarecer agora uma coisa que o próprio JHS não teve tempo de explicar. Olha, se não fosse as minhas projeções, por isso que eu acho que é bom colocar dentro de si todo o conhecimento possível, todas as possibilidades. Então, unindo gnose agora com eubiose, eu consigo entender a eubiose, as práticas dela. Se eu não tivesse a gnose, eu não conseguiria levar na prática. E hoje compreender. Então eu agradeço, eu dedico a minha vida às projeções para que hoje eu possa vir com isso que talvez eu em 1000 vidas não ia sacar a charada. E talvez vocês não ouviram falar ainda também. E vocês vão ver que é simplíssimo, mas poucos talvez notaram. A dissertação vinda desse mestre, né, e enriquecida pelo que eu vou falar agora, com a minha visão pessoal. Vejam, se você pegar na gramática portuguesa, qual é as letras que dá-se para colocar tônicas? O E, né? E, A. O A dá para verbalizar como A, né? E o O, né? Dá para fazer ele como O ou O. Agora peguem a letra I e a letra U, que são extremos na prática do Manu, dos chakras, né? Eu estou desvelando essa prática que não foi falada assim, entendeu? Ela não tem essa explicação, é o estudante que vai atrás. Eu fui atrás, estou lhe abreviando para vocês, mas eu quero que vocês mesmos, né, vá atrás e constatem se é assim. Mas para mim foi assim. Então, como eu confio que eu tive realmente um contato com essa dissertação que não haverá nas aulas, né? A gente passou pelo Manu e não pegou, como muitas práticas de qualquer lugar. A gente vai na religião, não entende a religião. Os graus a gente não entende. Vai num curso linear acadêmico, também não entende. Perdão. Então, você pegar o I e o I, pode colocar acento. I. Vai ser I. U. Com acento ou sem acento. Sem tônica ou com tônica. Acento agudo, né? Então, é essa a intenção do JHS. Ele veio, olha, eu tenho muitas divergências com a eubiose e também tinha com a gnose, e tinha com a religião cristã. Com a gnose é pela questão de a Kundalini só sobe por tantrismo. Eu não creio. Eu creio que por criação mental também, né? Por uma linkagem mental. Um bom mental ligado com baixo acima faz ponte para qualquer coisa. E puxa a Kundalini sim, apenas com a imaginação. A gente sente. Mas a gnose era muito boa na questão da projeção, de explicar planos, que existe o inferior, o superior, e descrevia onde é que fica uma coisa e outra. Então não tinha esse preconceito com planos. Na eubiose, ela meio que atropela em algumas coisas e já quer ser mental, sendo que não explica a densidade, né? Apesar de falar de entrelaçados, mas não gosta muito de falar. É como, por exemplo, na época das tradições do lobisomem, do vampiro, não fale. Até tem um filme que é o Lobisomem Americano em Londres, que estão no bar e quando ele pergunta o que é aquela estrela, que som é esse, as pessoas param, né? Tá todo mundo naquela algazarra, param e não fale, sabe? Ele é tipo assim. Então, quer dizer, sabe que existe, mas não pode falar. E a gnose extrapola na questão de falar que a humanidade ainda não é humana, é um animal misturado, que ela vira uma besta do abismo se ela abusar do sexo, aquelas coisas. Apesar de falar, enfatizar o sexo. Então essa é a explicação que me veio. O I no topo da cabeça e o no extremo, na base,
chakra básico e coronal. Por quê? São as únicas coisas imutáveis, letras imutáveis, elas não recebem tônica, elas não mudam a sonoridade com acento. O I no topo da cabeça e o U no básico. Por quê? Porque espírito é igual matéria, só que um está sutil ao máximo e o outro está denso ao máximo. Não pode densificar mais que isso. Então são reflexos, espelhos de uma coisa e outra, então não pode ter variantes. Agora, o etérico, e é o que compete à alma e a alma divina, isso é que está se transformando em você. Por isso que você não leva corpo físico para paraíso. E o espírito não desce na matéria, você nunca vai ver isso. Porque o I, ele é imutável, e o U também lá no topo. No topo não, na base. O resto é que está em transformação. Então o O do etérico, aqui, que fica no esplênico, ele pode ser O ou O. O A, que daí vai pegar o visceral, né? Plexo solar e o cardíaco, ele pode ser E ou A, né? Com acento agudo. O laríngeo, né? A garganta, nós estamos desenvolvendo a quinta raça, então, para falar. E, né? E depois no meio do entrecinho, ou meio da sobrancelha, meio da testa, no frontal, a gente tem E. São letras que podem ganhar tônicas, né? Elas são transformadas conforme, né? Por exemplo, éramos e era, né? Recebe a tônica, né, na primeira sílaba no E. Agora quando eu falo eu era, olha só, os dois começam com E. Eu sem acento. Era. Aí eu tenho uma tônica. Eu não sei se agora com a nova formulação da gramática portuguesa brasileira, não sei se não tiraram, nem tiraram o acento do você, né? Então é isso que eu queria passar para você, do porquê. Vocês já perceberam, né? Porque é na frente, no frontal, depois E no laríngeo, A, né, com tônica no peito e no visceral e depois O, né, pende para o lado em chave, O, que também pode ser O, só que depois não vai para O ou O, vai para U, né? Apesar que é como escala musical, né? A gente tem Dó, Dó sustenido, Ré. Só que a gente só fala assim, ó, Dó, Ré, né? Já pula pro Ré. É isso que algumas escolas mentalistas fazem, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mas os interregnos, né? E tem algumas pausas. Então, por exemplo, o Dó a gente pega no básico, Ré sustenido vai estar vai ser um subchakra, vai estar entre o básico e o sexual, porque o sexual já é Ré, entendeu? Vai ter no Nádia, vai ter um ponto, um acuponto ali com Ré sustenido. Entre o Ré, não, é Dó sustenido, perdão, e entre o Dó e o Ré, né, que é o básico e o esplênico. Entre o esplênico e o plexo solar, nós vamos ter Ré sustenido, aí Mi no plexo solar. Só que daí, vejam bem, nós temos o diafragma. Isso aí é eu que estou colocando, pessoas, com o que eu aprendi. Isso aí não tem nada a ver com a canalização que eu estou narrando, eu vou voltar a ela. Nós temos o diafragma. Todo músico sabe que de Mi para Fá não tem sustenido nem bemol, entendeu? Não tem meio tom. Já pula para Fá, o Fá da natureza. Por isso que a gente tende a buscar a natureza, o verde, né? Por isso que o verde está no cardíaco do ser comum e corrente. Ele se torna violeta ou dourado dependendo da tônica da pessoa. A pessoa vai se desenvolvendo nesses chakras e nesses corpos, né? Isso depende tudo como é que o ser lida com o seu futuro, vamos dizer assim, chakral e energético. Aí sobe mais um pouco, nós temos o Sol. E olha só, quando a gente fala, a gente cria, ilumina ou escurece. O Sol pode estar eclipsado, né? E aqui é a abertura, o nó
E todo o sol é um nó, é um buraco, é por onde entra. Tanto é que a gente tem um buraquinho aqui no, na garganta, que é o sol. É por onde entra ou sai, vai sair luz pela boca. A boca é o próprio sol oculto, ligado inclusive a Júpiter. O Júpiter de cima e o Júpiter de baixo é o fígado. Isso aí é uma longa história, dá para fazer 5 horas de vídeo. Sobe mais um pouco, temos a nota Lá. E é engraçado que nos leva lá, em qualquer frequência, né? Vou fazer um trocadilho, uma brincadeirinha aqui. O que nos leva lá é sempre a lanterna que nos guia. É a nossa lanterna frontal, ela fica à frente da gente, por isso que a gente vê. Às vezes tem que cuidar. As pessoas perguntam, né, como é que tu sabe que tu não está vendo outra coisa, né? Vejam bem, se você estiver vendo um espaço preto e um ponto luminoso, mais ou menos de um raio de 10 centímetros ou mais, ou menos, violeta não, índigo, cor índigo. Se você for iniciante, você vai pensar, eu estou no mundo causal diante do sol oculto. Não, é uma réplica em você, porque o seu corpo por dentro também é escuro. Então você está entrando no corpo. Se você não ver, vejam bem, se você não ver outros sóis, outros brilhos, é bem provável que você está chegando atrás do seu, né, a sua alma está se encaixando atrás do seu frontal, porque ele vai até, olha, ele pode ir até 10 centímetros para frente e você achar que está vendo um sol. Não, você está no escuro do seu corpo carbônico vendo esse chakra, quando ele está sozinho. Agora, se você ver outros brilhos, outros sóis de outras cores, né, e variâncias, né, nas extremidades do que você está vendo, é bem provável que você está num sonho causal, aquele soninho no coração, tá? Aquele assim que você não vai lembrar no outro dia, e se começar a lembrar, você está se desenvolvendo na vida. A iluminação é só uma questão de memória, né, lembrança. Aí você lembra o caminho, né? Que nem, por exemplo, o que é tirar um curso e depois você trabalhar, né? Você ter a profissão de acordo com aquele curso. Você lembra do curso e você vai lá e faz. Então, quer dizer, o curso já está dentro de você, o conhecimento. Quando você pratica todos os dias, fazendo, né? E puxando pela memória do curso, o que foi dito lá, você replica, você executa exatamente como aprendeu na teórica. Então, quer dizer, você sempre tem o conhecimento, você só não lembra. E no lembrar você pratica. Aí você sabe que não vai errar. Então, voltando lá, então, essa explicação, o querido, saudoso, mestre, amoroso, amado JHS não teve tempo de explicar para você isso aí. E é uma coisa simplíssima. Talvez até era tanta responsabilidade, compromissos que ele tinha, que ele não conseguiu passar para nós isso aí. Eu levaria 1000 vidas para entender. Olha que eu sou curioso. Mas eu não me fragava, não me detinha. É porque O. E o O não tem depois o O, né? Mas o O dá para ser transformado em O, né, com o tio ali. Então é muito interessante que a verdade realmente está na nossa cara e a gente, né, leva a tapa dela e parece que a gente, né, se detém na dor da verdade e fica cego pelo sofrimento e acaba não vendo os detalhes da vida. Então, né, daí voltando à questão de, por exemplo, professor Edito, alguém me disse que ele atingiu 75% de consciência desperta para deixar 25% para poder, né? Isso é a humildade do mestre. Ele recusa 25% para poder se aterrar, ele vai vir com alguns conceitos. Todo mestre tem que errar, né? Como todo ser humano, errar é humano. Tanto é que tem, né? Esses ditos populares são muito... Porque só o homem erra, porque o homem é o único que pode evoluir mais rapidamente do que os outros reinos. Os outros reinos eles não estão errando. Uma árvore, quando ela destrói um piso, um asfalto, né, ou ela cai na sua cabeça, ou uma montanha desmorona, ou o rio sai do curso, ou alagacéis, ou o fogo, né, o fogo destrói a mata,
né, por secas, tudo mais, que é natural. Quando o vento vem e derruba tudo, eles não estão fazendo por mal. O animal, quando morde, ele não está fazendo por mal. O homem é o único que pode errar para poder enxergar o erro. É o único que está enxergando, então ele tem que errar para saber o que que é. É uma mônada tentando experimentar o erro. E errar é humano. Mas também podemos fazer assim, trocar. Ser humano é erro. É puro erro. É o mal no bem e bem no mal. Tá bom, pessoas? Acredito que eu falei até demais, mas poderia... demais de princípio. Mas poderia ficar 5 horas falando com vocês aqui. E analisem o que eu falei, que o saudoso mestre não conseguiu nos passar, né? Eu já tive contato também com o Samael, tive contato com o Eliphas Levi, com o Kardec, e deles tu tira muita coisa, como é incrível, como essa vida. Por exemplo, eu estava pensando agora em abril, dia 10 de abril, vou fazer 45 anos. Eu estava hoje fazendo uma rememoração, eu pensando como 45 anos passou tão rápido. E parece que eu fiz um monte de coisa, era na época do rock, um monte de show, já fiz 20 livros, não sei o quê. Eu pensei, o que que vale tudo isso? Passou tão rápido. E agora eu olho para trás, aquele gostinho de quero mais, parece assim que não aconteceu nada lá para trás, né? Então muitos desses mestres, às vezes, eles contactam com gente que está afim, é como a influência. Para ser influenciado, tu tem que estar afim. E o conhecimento também, tu tem que estar afim, tu tem que ousar, não pode ter medo. Porque antigamente eu tinha medo, gente. Eu entrei na eubiose, eu vi aquela medocracia e tinha na gnose, na questão da... eu me culpava porque eu bebia uma cervejinha dos roqueiros, eu fumava, e a gnose ela é muito puritana. E a eubiose também, só que a eubiose, os adeptos, acho, né, deturparam, como por exemplo o sectário da igreja cristã, né? E por exemplo, os sectários inclusive da baixa magia, que pegaram a magia das bruxas, das Britchas, né, da deusa Britcha, a magia da mãe natureza, e deturparam por, né, por interesses próprios, egoísmo, né, maldade humana, que só tem nome. Então eu tinha medo de colocar o nome do grupo no começo, eu confesso, de sinárquico, porque isso começou lá com o Alexandre de Vedre, né, revolucionário francês, e depois foi falado um pouco na teosofia, mas muito na eubiose. Então ficou assim, parece que é uma coisa só dos mestres, dos sábios, filósofos. E eu peguei e ousei, e agora vocês viram que nada é místico nem mítico. Hoje falar de sinarquia, se for depender dos nossos grupos, é como se for escovar os dentes pela manhã para deixar tudo mais claro. Tá bom? Um abraço no coração, sejamos ousados e vamos atrás da nossa verdade, porque a nossa verdade é toda a verdade, é uma só. Pax.